quero te ouvir. Ô, Domingos Sávio Baião, o que representa esse tropeço do Cruzeiro? O que pode acontecer aí na sequência da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Hoje tivemos a vitória do São Paulo também para cima, a vitória do Fortaleza para cima do São Paulo, que jogou com o time alternativo, já que vai decidir a Copa do Brasil domingo, 2-1 Fortaleza. O Flamengo, que também joga domingo nessa decisão de Copa do Brasil, também jogou com o time alternativo e empatou com o Goiás 0-0 em Goiânia. Sua análise, Baião, do que pode acontecer com o Cruzeiro ainda no restante dos jogos da rodada, Baião. Você disse aí, São Paulo já jogou, o Goiás não venceu, o Bahia perdeu. Então, lá embaixo, o Santos, o 17º colocado, 24 pontos, está a 5 pontos do Cruzeiro, que foi vencedor na rodada. Ô, Thiago, mas a gente tem que olhar o seguinte, o Cruzeiro tem 29 pontos, é o 11º colocado. Internacional 29, São Paulo 28 e Corinthians 27. Não importa se já jogaram na rodada e tal, os três têm um jogo a menos, tá? O São Paulo tem um jogo adiado. Então, os três têm um jogo a menos do que o Cruzeiro. O Cruzeiro já fez 24, Internacional, São Paulo e Corinthians, que matematicamente os três podem passar o Cruzeiro com esse jogo a menos. Eles têm 29, 28 e 27 pontos, respectivamente. E o Goiás, que tem 26 pontos, que já jogou, aí a turma dos 24 jogos, entre o Goiás, entre o Bahia e entre o Santos, 26, 25 e 24, o Goiás a 3 pontos e uma distância nos critérios de desempates longe do Cruzeiro. Mas não pode bobear. Agora, a verdade, Thiago, é que a gente faz a conta, a gente acredita, o Cruzeiro tem condições de vencer, mas eu alertava no intervalo do jogo. Esse Fluminense não perde em casa, Léo. Esse Fluminense é um time que desde janeiro ele não é derrotado como mandante. O único mandante ainda invicto no campeonato Fluminense, né, Baião? Mas, ô Baião, a vitória do Fluminense, acho que não surpreende nenhum de nós. Até mesmo por isso. As questões que a gente pontuou aqui é o primeiro tempo muito ruim que o Cruzeiro fez, até porque nós sabemos do que o Cruzeiro é capaz. E eu chamei a atenção porque no turno, Cruzeiro e Fluminense jogaram no Mineirão, quando o Fluminense estava jogando muito mais bola que hoje, e o Cruzeiro fez um baita jogo contra o Fluminense. Então, teve aquela pataquada do Henrique Dourado com o Bruno Rodrigues no pênalti, o Cruzeiro poderia ter tido um resultado diferente. A gente sabe do que o Cruzeiro é capaz. E essa é a grande pressão sobre o Zé Ricardo. E vinha de um grande jogo, né, meu? Vinha de um resultado para jogar para cima, só que contra um adversário que não se compara ao Fluminense hoje. Né? O Santos é um time com a confiança lá embaixo e tecnicamente não se compara. As minhas críticas são as escolhas do Zé Ricardo para o início do jogo, e acho que o lado positivo do Zé Ricardo hoje é uma leitura para o segundo tempo, quando o Cruzeiro melhorou. Só que aí ele não tem elenco, e com o tempo ele vai descobrir isso. Ele não tem elenco para mexer muito no segundo tempo. É bom ele descobrir rápido, né, Léo? Ô, Thiago, porque ele já teve tempo de treinar. Baião, ele pegou semanas cheias de treinamento. Essa semana, olha, o próximo jogo do Cruzeiro, gente, é sem ser esse fim de semana, o outro. Dia 1º de outubro. Contra o América. O clássico contra o América é dia 1º de outubro. Então, mais aí 10 dias para poder treinar. Ele ficou esse tempão treinando e apareceu com essa formação. Não dá. Olha, agora, a matemática do Cruzeiro, ela é preocupante, não é por causa da derrota de hoje, é por causa dos resultados anteriores ao jogo do Santos. Né? Aquela sequência de resultados, jogos que o Cruzeiro era favorito, que todo mundo esperava que o Cruzeiro... Não mudou o cenário, né, Baião? Hoje tinha aquela esperança do Cruzeiro somar os 3 pontos, mas teve jogo que o Cruzeiro escapou aí, que o Cruzeiro perdeu, que tinha quase que a certeza que o Cruzeiro somaria os 3 pontos, né? Então, o Cruzeiro é 11º colocado, por isso é que eu falo, gente... Posicionamento no Campeonato Brasileiro, a gente tem que ter um pouco de cautela quando a gente fala. É 11º colocado com 29 pontos. A gente tem que olhar a diferença da turma que está vindo de baixo. A turma que está vindo de baixo. O Cruzeiro venceu o Santos, venceu, mas voltou a ser derrotado. Então, o Cruzeiro precisa realmente ter uma sequência de resultados positivos no campeonato para ter esta tranquilidade de alcançar os 42, 43, 44 pontos que vai precisar ali para permanecer na divisão de elite. Mas que consiga mais alguma coisa para conseguir a vaga na Sul-Americana. É 1 ou 2 pontinhos a mais do que isso e a vaga fica garantida. Então é preocupante. Por outro lado, o Fluminense, com a vitória, foi a 41 pontos. Olha bem, Thiago Reis, Léo Figueiredo,
ouvintes da nossa jornada esportiva. O Botafogo, que já teve 13 de distância, hoje tem 7 do Palmeiras, hoje tem 9 do Bragantino, hoje tem 10 do Fluminense e hoje tem 11 pontos de distância do Grêmio. Então, se tropeça rodadas seguidas, um time... Por isso é que eu falei lá na 19ª rodada. Calma, gente. Eu escutei muita gente falando, ninguém tira o título do Botafogo. Calma, gente. Tem um turno inteiro pela frente e não é... Zé Ricardo. Vamos lá, Pansieri. Vai lá e estão completado aqui, tá certo?